A partir do capítulo 18 do segundo livro dos Reis, a Bíblia narra que Ezequias, rei de Judá, fez o que era reto perante o Senhor, que confiou no Senhor, Deus de Israel, como nenhum rei fizera antes ou depois dele, seguindo-o e guardando os mandamentos ordenados a Moisés. Que não se curvou ao rei da Assíria e não o serviu. Que o rei da Assíria tomou Samaria porque Israel não obedecera à voz do Senhor. Que subiu também contra as cidades fortificadas de Judá e as tomou, tendo Ezequias lhe dado toda a prata que se achou na casa do Senhor. Que o rei da Assíria enviou um grande exército porque queria tomar também a Jerusalém. Que Rabsaqué, enviado de Senaqueribe, passou a afrontar ao Senhor e a Ezequias e o questionava, perguntando: que confiança é essa em que te estribas? Teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada? Ou vai dizer: confiamos no Senhor nosso Deus, cujos altos e altares removeste, dizendo a Judá e a Jerusalém que prestassem adoração em Jerusalém. E Rabsaqué disse em voz alta: assim diz o rei da Assíria: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo e vinde para mim. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses livraram a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado. Mas a palavra de Deus diz que Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor, que mandou mensageiros ao profeta Isaías, questionando se o Senhor, o Deus vivo, tinha ouvido as afrontas do rei da Assíria e se as repreenderia. E Isaías mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. No capítulo 19 do segundo livro dos Reis, o profeta Isaías disse a Ezequias: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Verso 21. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor. Verso 27. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Verso 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará.
Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, cumprindo-se a palavra do Senhor. Meus irmãos, de nosso Deus não se zomba e com o nosso Deus não se brinca. Ele é Deus, é o Todo-Poderoso desde sempre, eternamente, e ele não muda nem sofre sombra de variação. Tem o controle de todas as coisas e sobre todas as coisas. E isso virou voz corrente na boca de todas as pessoas como se fosse uma coisa corriqueira e sem valor. Mas essa verdade é poderosa, não é clichê nem frase de efeito. E nós que conhecemos a palavra e que temos a Jesus Cristo, Filho de Deus, como Senhor e Salvador, precisamos entender e tomar posse do que isso significa. Nada escapa ao Senhor. Todas as coisas que acontecem, sejam boas ou ruins aos nossos olhos, são permissão de Deus, e Ele tem um propósito para cada uma delas, ainda que nós não entendamos. A palavra de Deus diz que o Senhor viu as afrontas de Senaqueribe contra Ezequias, rei de Judá, homem justo perante o Senhor. Que Deus presenciou todas as blasfêmias que ele proferiu, e como se enfureceu contra o Deus vivo, e que ele, Deus, se levantou do seu trono. Contra a arrogância, a petulância, o orgulho, a descrença e o escárnio do rei da Assíria contra o Senhor, ele mostrou que era Deus e que era o detentor de toda a força e poder. Veio em socorro do clamor e da oração de Ezequias e não deixou que fosse humilhado, pois não permitiu que nenhuma flecha fosse lançada contra Jerusalém e que o rei da Assíria invadisse a cidade. Eis a palavra de Deus àqueles que se levantam contra ele e perseguem os que pregam o seu evangelho para a salvação, que duvidam de sua existência e que riem de sua palavra, que desprezam os seus ensinamentos, que debocham de sua divindade e que blasfemam contra o seu Espírito Santo. Eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca. Esse é o nosso Deus, que nos conhece por inteiro, por dentro e por fora, que perscruta o nosso pensamento e o nosso coração, e que conhece o nosso caminhar e o nosso falar, o nosso entrar e o nosso sair, e o nosso assentar e o nosso levantar. Se há em nós algum caminho mau, Senhor, corrija-nos e guia-nos pelo seu caminho eterno. E como Ezequias, oramos a Ti, Senhor. Inclina para nós o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê o sofrimento do seu povo. Ouve o clamor dos que estão passando por enfermidade, dos que estão passando por privações e por humilhação, e dos que não veem saída e perderam a esperança. Agora, pois, ó Senhor, vem em nosso socorro e livra-nos do todo mal. Encha-nos com o poder da sua palavra, com o poder do teu Espírito Santo. Ergue-nos, Senhor, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor, que só tu és Deus. Amém.